Olá, bom dia, meus alunos queridos. Saudade de vocês, saudade da nossa aulinha. Tudo bem com vocês? Então, vamos lá dar início à nossa aula, né? O nosso estudo Descobrindo, continuando aquele último que eu dei, né? Que é Descobrindo é o tema. E o nosso título de hoje é O Significado de uma Nova Vida em Sociedade. A vida cristã não pode ser vivida isoladamente. É muito bom saber o significado e o valor dessa nova vida pessoal que você alcançou como crente em Jesus. Mas lembre-se sempre de que ela terá que ser vivida no contexto do mundo que o cerca. O ser humano, criatura de Deus, foi feito por ele para a vida em sociedade. No livro de Gênesis 2:18, logo no princípio, o próprio Senhor se expressa a este respeito quando exclama diante da solitude de Adão: não é bom que o homem esteja só. A criação de sua companheira sinalizou para o futuro da humanidade o sentido coletivo e social que Deus pretendia para o mundo. Esse sentido de participação e convivência vai se tornar mais necessário com a vinda de Cristo ao mundo. A nova criatura em Cristo que você é tem que ter consistência de sua responsabilidade como crente diante da sociedade que está ao seu redor. Então, Deus, quando ele criou o mundo, ele já pensou nisso, né? Ele pensou em criar o mundo não só como uma pessoa só, o Adão e os animais, mas ele viu que o homem ele precisava de uma companhia. Então ele deu a Eva para Adão. E ali ele sabia que a partir dali a gente ia viver em coletivo, família, né? Amigos. Então Deus ele pensou em tudo, né? Supremo em ações. O ser social que você é se encontra em Romanos 15, do 5 ao 13, que o versículo fala: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. O ser humano é uma criatura sociável, gregária, isto é, foi criado para viver em sociedade. Se assim é para o ser humano natural, para o crente. Se assim é para o ser humano natural, para o crente essa definição muito mais deve se aplicar. Há uma razão errada de certas críticas aos crentes, que nos acusa de sermos pouco dados a amizades e a convivência fraterna. É uma visão, sem dúvida, distorcida. Portanto, decorre de fato de que, muitas vezes, depois da salvação, a nova criatura, mudando da sua forma de viver, não tem muito mais como conviver com os amigos e companheiros, dependendo, logicamente, do meio ambiente onde vivam. No entanto, o certo é que o crente em Cristo, por ensino dele mesmo, deve viver em união, relacionar-se, integrar-se ao meio onde se insere. Antes de ser um elemento discriminador, a nova criatura em Cristo deve ser um instrumento de união, concórdia, onde quer que viva, procurando com seu exemplo a sua conduta. Ser luz para os demais, somar sempre, concorrendo assim para a harmonia, o bem-estar coletivos. Então, esse texto aqui, ele é bem claro, né? Que não é porque a gente aceitou Jesus que a gente tem que desprezar aquela amizade que a gente tinha. Mas veja o contexto daqui da mensagem. Dependendo do meio, certo? Por exemplo, se você andava no meio de bebida, de drogas, de prostituição, logicamente que você não vai continuar convivendo naquele meio. É isso, porque senão a gente vai terminar se corrompendo novamente e voltando para as velhas práticas. Mas não significa que você vai ficar de mal, indiferente com aquelas pessoas que convivem naquele meio. Você vai falar, você vai dar uma palavra para ela, né? De vida, de transformação, né? Para ela mesma ver
a transformação que Deus fez na sua vida e dizer, realmente tem solução para mim. Agora a gente não pode estar ali no meio deles, convivendo com eles. Mas tem outra situação. A gente teve um convívio legal, um convívio bom com outro tipo de meio, que a gente não precisa descartar, mas ali com cautela também. Tá ali, por exemplo, você tem um amigo, ele não é evangélico, você frequentava a casa dele, ele frequentava a sua, aí você se converte, acabou a amizade? Não, vai continuar a amizade, agora vai ser uma amizade diferente, né? Se você se reunir ali, às vezes, para beber, você não vai precisar beber, mas você vai estar ali sempre falando da palavra de Deus no meio, entendeu? E ali você pode ganhar aquele amigo para Jesus, né? Porque ele também vai ver a sua transformação. Então, a gente não precisa descartar as amizades que a gente tinha outrora, né? Mas a gente não vai conviver, né, com eles no erro, né? A gente vai estar passando a mensagem de vida, a mensagem de transformação que Deus fez nas nossas vidas. Entenderam? Você e seu relacionamento com Deus. Aí uma coisa bem pessoal que você tem que ter com o Senhor, né? Se encontra em Romanos 14, do 13 ao 19, que fala assim: porque o reino de Deus não consiste em comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. O texto aqui já é bem claro, né? Existe, no entanto, um relacionamento mais profundo, amplo para a nova criatura em Cristo. Além do seu envolvimento com a sociedade, como criatura humana, no mundo natural em que vive, o crente se relaciona com Deus, o Criador, mesmo que ele venha a enfrentar problemas sociais que discrimine de alguma forma nos segmentos sociais onde vive. Ele dispõe desta possibilidade magnífica de se relacionar com o Pai do céu, que sustenta e conduz, de conversar com o seu Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus que ocupa o seu coração, de viver em comunhão com o Espírito Santo, que faz do seu interior sua habitação e morada. O celular caiu, foi mal. Lembre-se disto. Sempre, você como nova criatura em Cristo precisa manter-se em constante relacionamento com Deus para que, pela inspiração do Espírito Santo, em seu viver, você possa conduzir-se com integridade em seus demais relacionamentos sociais. Gente, desculpa o celular caindo, viu? Então, aqui é bem claro. Aqui é você e Deus, né? Você e Deus, a intimidade, como eu sempre falo, o seu momento com o Senhor. Esse aí ninguém pode interferir, né? Vocês precisam ter esse relacionamento com Deus e ser amigo do Espírito Santo que habita em você. Você e seu relacionamento familiar. Romanos 12, 9 e 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, referindo-se-vos em honra uns aos outros. É importante honrar aquele que está perto, né? Depois de seu relacionamento com o Pai, o mais importante relacionamento sobre o qual você deverá exercer uma disciplina constante e crescente é aquele que desenvolve com sua família, no meio da sua casa. Ali é seu testemunho de vida. Não é dentro da igreja, não. Porque a igreja não te conhece dentro, internamente, como seu marido, como sua esposa, como sua mãe, como seu pai, como seus irmãos. Entendeu? Esse relacionamento aqui, é desse relacionamento que Deus está falando. Depois de seu relacionamento com o pai, já li aqui, né? Esposo ou esposa, pai, mãe, filho ou filha, irmão ou irmã, primos e afins, você deverá cuidar para que eles sintam a diferença de sua nova maneira de ser. Sua cordialidade e positividade devem ser transmitidas nos mínimos passos do viver para que eles se percebam da nova criatura em que você se tornou.
Se sua família não é de crentes, você passará com seu exemplo e conduta a ser para cada um de seus membros uma testemunha viva do exemplo, viva do Evangelho de Cristo. Se sua família é de crentes, você deve zelar para que o dia a dia aperfeiçoe mais e mais a boa fraterna convivência cristã que deve estar presente em seu lar. É o que eu falei. Aqui aqui é tipo a prova real, né, de que você é um obreiro aprovado pelo Senhor. É dentro de nosso lar. Nosso maior testemunho é no nosso lar. Não é dentro da igreja, não é para o pastor ver. O pastor não lhe conhece internamente, intimamente. O pastor não lhe conhece. O pastor lhe conhece na igreja, de te ver nos cultos, né? Aí você falta, ele sente sua falta, porque você não está no culto. Mas a sua vida dentro de sua casa, só quem sabe é sua mulher, só quem sabe é o esposo, só quem sabe é sua mãe, né? Se o pastor chegar na sua casa e perguntar como é que vai Tailândia, se o pastor chegar na sua casa de Carlos e perguntar, Kate, como é que tá de Carlos, ou vice-versa, a pastora perguntar de Carlos como é que vai a Kate, entendeu? É esse relacionamento que a gente tem que ter mais ainda, porque é ali dentro, é o nosso testemunho, é a nossa forma de ser. Aí ela vai dizer, na igreja ele é uma coisa, dentro de casa ele é outro. É um péssimo pai, é um péssimo marido, é um péssimo filho, entendeu? Gente, é um exemplo, pelo amor de Deus, viu? Eu só tô dando um exemplo, entendeu? Mas só quem sabe da vida de vocês é quem mora com vocês dentro do seu lar. Então, se a gente não tá convivendo legal, é momento de mudança, momento de sentar, conversar e rever os nossos próprios conceitos. É isso que o Senhor está querendo nos ensinar, viu? Você e seu relacionamento profissional. Romanos 12, do 16 ao 18. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Aí é no nosso trabalho, né? Quem trabalha sabe como é uma prova acirrada conviver com outras pessoas. O maior desafio, no entanto, para a nova criatura em que você se tornou, será fazer visível isso no seu trabalho. Lembra quando a gente conversou sobre o seu colega, né, Kate? Que você falou que ele era uma pessoa legal e depois ele mudou totalmente, né? Então, aí a convivência, né? Ali, por certos hábitos, rotinas, procedimentos, gestos e palavras terão que passar por um exame muito criterioso de sua parte, no sentido de julgá-los para verificar se são adequados ou não para viver cristão, que você terá que assumir agora. Isto vai trazer-lhe a possibilidade de alguns atritos pessoais. E o que é pior, talvez até o risco de perder o emprego. No entanto, não há outro caminho para aquele que se torne crente em Cristo Jesus. Ele terá que enfrentar o problema pautando sua vida pelos ensinos de Cristo, procurando viver em paz com todos, mas de forma hábil e inteligente, mostrando os seus companheiros de profissão sua nova forma de pensar, sentir e ver as coisas e o porquê disto. Então a gente tem que nos adequar em certos momentos, né? A gente não precisa explodir, a gente não precisa julgar, né? Nós somos nova criatura. Não vamos fazer com o outro o que não quer que façamos com nós, né? Então vamos nos colocar no lugar daquela pessoa. Por que ela tá assim? O que aconteceu? Que fez ela ser assim? Né? A gente tem que aprender a ser assim. E muitas vezes a gente não é. Né? A gente já vai logo julgando, que sei o quê, né? É mal amada, briga com o marido, e não sei o quê, e não sei o que mais lá, né? Não vamos fazer isso. Porque ninguém sabe o que a pessoa tá passando, gente. Eu aprendi muito isso. Então eu parei de julgar as pessoas, porque eu não sei o que ela tá passando, eu não sei da vida dela. Então eu fico na minha, eu digo, minha irmã, fique na paz. Fique na paz, porque Deus sabe de todas as coisas, né? E ali eu oro, entrego aquela pessoa na mão do Senhor.
logo a pessoa vem e diz, desculpa, eu tava passando por isso, por aquilo. Às vezes não entra em detalhe, mas eu tava passando por um processo muito grande, e não sei o que, fiquei muito nervosa, fiquei muito isso, muito aquilo, entendeu? Mas se eu fosse brigar, ia ser pior. Aí eu ia ter que ir lá pedir perdão, entendeu? Tudo aquilo, aquele processo todo, aí fica mágoa, fica aquele negócio, aquele ressentimento. Então a gente se colocando no lugar do outro é bem melhor. Amém? Vamos aprender a ser assim. Você e seu relacionamento estudantil. Romanos 12, 19 ao 21. Quase na mesma extensão do desafio acima, será o problema para aqueles que vivem, vivendo no ambiente escolar, ou qualquer nível, primário, secundário, superior, para você, viu, dona Thay? Tenha que adotar diante dos colegas da escola, como professor, como aluno, a atitude da nova criatura em Cristo. A diferença terá que ser notada pelos outros. Não que vaidosamente desejamos ser melhores que os demais, mas simplesmente porque, com humildade, temos que reconhecer que é isso que o Senhor espera de cada um de nós como novas criaturas que somos. O novo ser em Cristo não pode concordar com o palavreado ou costumes, o jeitinho de se resolver as coisas nesses ambientes. Sua conduta, amiga e compreensiva para angariar a simpatia e a amizade dos colegas, não poderá ser manchada pela aceitação daquilo que é incorreto ou impróprio, é o padrão geral. Então a gente não precisa se adequar. Eu vou fazer aquilo ali para poder atrair ela. Não. Uma vez um aluno meu fez assim, ele tava indo tão bem, aí daqui a pouco ele apareceu com um brinco na orelha, que não sei o que. Eu falei assim, por que você tá usando brinco? Aí ele, porque eu tô evangelizando um amigo e ele usa brinco. Eu digo, gente, não precisa você usar um brinco para você evangelizar um amigo que tem brinco. Não é assim. Minha casa, se seu amigo botar 10 tatuagens, você vai colocar 20 tatuagens para você poder atrair ele e dizer assim, não, ele tem 20 tatuagens, tá na igreja. Não é assim. É a sua conduta, é a sua ação, entendeu? Que vai fazer ele querer Jesus. Não você colocando o brinco ou tatuagem para atrair ele. Tá errado. Então você precisa se converter, certo? Para poder você converter o seu amigo a Cristo. Então tá errado você por esse caminho aí que você acha que está correto. Aí ele entendeu, tirou o brinco, caminhou certinho na igreja, mas ele tinha um problema, que ele queria namorar. E não tinha mulher na igreja para ele, porque as que tinha já tinha comprometido. Então ele, se desviou. E hoje se encontra no mundo. Mas enfim, não quero falar, não é isso que a lição tem falado. É só a maneira que a gente tem que ser diante daqueles que às vezes não conhecem a Jesus. Não precisamos nos adequar a eles, mas eles se adequar a Cristo. E como faz isso? Com a nossa conduta, né? Se eu sou uma cristã, eu vou agir como uma cristã. Eu não vou agir como uma descrente, né? Para atrair colegas. Se elas quiserem ser minhas colegas, elas vão ser minhas colegas, eu sendo cristã. Não dizendo que eu não sou. Ou, eu vou de vez em quando, né? Tem muitos que falam assim. E não é dessa forma. Então, que a gente possa viver o padrão justo do Senhor sobre nossas vidas. Você e seu relacionamento na vizinhança. Romanos 15, do 1 ao 4. Assim como a gente tem que ser testemunha dentro do nosso lar, né? Temos que ser nova criatura, mudança de vida, de hábito dentro do nosso lar, como eu falei do relacionamento fraternal, familiar, não é isso? A gente também tem que ter um bom relacionamento na vizinhança, né? Já pensou uma vizinha barraqueira? Aí briga com o vizinho, aí bota a Bíblia debaixo do braço e vai pra igreja. Vai crente descarada ali, né? Porque eu já ouvi muito isso, não de mim, mas de pessoas. Aquela crente ali não vale nada, né? Safada, xinga, né? Porque não dá testemunho. E é isso que Deus quer que a gente tenha. Testemunho na nossa vizinhança. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, visando o que é bom para a edificação. Viver em harmonia com a vizinhança é, em geral, muito difícil. Às vezes porque o relacionamento é muito escasso. Vemo-nos eventualmente, cumprimento-nos
protocolarmente e na maioria das vezes não nos conhecemos de perto. Por isso, mesmo não sabendo dos problemas e das necessidades daqueles que vivem, vivendo no apartamento ao lado ou na sua casa próxima, são nossos vizinhos mais chegados. Por muitos, aliás, isto é o melhor, pois a convivência na vizinhança é, às vezes, causa de muitas discussões e problemas. Como novas criaturas em Cristo, temos que influenciar nossas vidas pela nossa conduta e comportamento. Você deve refletir para a sua vizinhança, por sua maneira de ser, a pessoa de Cristo para isso, aqueles fatores que são sempre causa de desavença entre vizinhos, terá que ser devidamente corrigidos por você em seu lar, de maneira que tais problemas não sirvam de mensagem negativa da nova criatura que você é. Então, é difícil a convivência, né? É difícil no nosso lar. Imagine com um vizinho que a gente não tem nenhuma afinidade, não tem nenhum laço, né? Mas a gente tem que saber conviver, né? A gente não tá dentro do lar da vizinha para saber qual o problema que ela tem enfrentado, não é isso? Então a gente não precisa também estar alimentando discórdia, né? Se você não tem afinidade, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite já serve, né? Não precisa você conversar, não precisa você saber buscar da vida da pessoa, né? Mas bom dia, boa tarde, Deus te abençoe, entendeu? Ser mais cordial, né? Até, quem sabe, ter uma amizade. Porque, minha mãe sempre fala, vizinho é o parente mais próximo. Se você tiver um problema, sua mãe mora lá no outro bairro, você tem seu vizinho. E se você não tem amizade, vive em briga com ele, e aí quem vai te ajudar nesse momento que você está precisando? Então é melhor você ser cordial, entendeu? Porque numa necessidade a gente não sabe o dia da manhã. Hoje a gente tá... E amanhã? Sabe você? Não, só quem sabe é Deus. E a gente ter um vizinho bom ali do nosso lado, né? Ou um vizinho que você não tem nenhuma afinidade, mas que você sabe que é seu vizinho, você dá bom dia, ele responde tudo bem, cordialmente, educadamente, gentilmente, né? Vocês trocam gentilezas de bom dia, de boa tarde, de boa noite. Vai te ajudar naquele momento que você precisa, não é isso? Mesmo eu moro num condomínio, eu tenho uma vizinha próxima, porque eu fiz essa amizade, porque eu não moro tão perto assim da minha mãe. A gente mora no meu bairro, mas só que é longe. Se acontecer alguma coisa, eu estiver sozinha em casa, meu marido às vezes viaja, eu preciso da ajuda, e aí? Não vou ter ninguém daqui que chegue para me dar um socorro, alguma coisa, mas tem minha vizinha, né? E vice-versa. A gente fala assim, qualquer coisa eu tô aqui, porque eu tô aqui e ela vai estar lá para qualquer eventualidade, entendeu? Eu não sei, não posso dizer, não vou precisar dela, não é assim, entendeu? Eu vou precisar um dia, quem sabe, eu não sei, mas que um dia que eu precise, eu vou ter com quem contar. Então é por isso que a gente precisa ter um relacionamento bom com a nossa vizinhança, né? Se vocês não têm, é bom procurar ter. Que é bom porque também é uma forma de testemunhar Cristo nas nossas vidas, né? Porque os vizinhos também ficam lá, ó, vá crente, Deus é quem sabe se é, não é isso? Então isso é muito ruim. Mancha a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo. Porque a pessoa fala assim, bora naquela igreja ali fazer uma visita. Na igreja dela? Não vou não. Ela não presta, não é isso? A gente não pode ter esse testemunho. Você e seu relacionamento na igreja. Romanos 13, do 8 ao 14. A ninguém deveis coisas alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Finalmente, o seu relacionamento na igreja. É muito importante também ter um bom relacionamento dentro da sua congregação. Por incrível que pareça, devemos reconhecer que, infelizmente, mesmo na igreja, deixamos muitas vezes que o velho homem predomine sobre nova criatura que somos. Os velhos hábitos. Não gosta de mim, eu não me visto muito bem,
Tudo isso impede de termos um relacionamento. Ó, aquela menina é metida, nem conhece, gente, nem conhece. Aí já vai dizendo que a menina é metida, que a menina é aquilo, que a pastora é isso, que a pastora é aquilo. Aí é tanta coisa que o inimigo vai lançando na nossa cabeça do velho homem do passado que impede da gente conviver bem dentro da nossa igreja, que é a extensão do nosso lar, né? Assim, a antipatia gratuita ou a inveja se instalam entre os crentes, e com isso não damos lugar a um domínio sobre nós da personalidade da nova criatura que somos. Acabei de dizer aqui, né? Você que está se achegando agora a este meio, procure sempre em cada passo nos seus novos conhecimentos, nas organizações das quais estará participando, das programações a que estará assistindo, verificar se a sua conduta está de acordo com os ensinos de Cristo. Quando tiver qualquer diferença com algum irmão ou líder, procure honestamente e em espírito de oração. Busque encontrar a solução para essas divergências. Sem dúvida, a igreja deve ser o lugar ideal para o cultivo dos melhores relacionamentos sociais do crente em Cristo Jesus. Pois é, né? A gente tem que conviver bem com todos, né? A gente precisa ter uma boa convivência com nossos amigos, com a nossa família, com a nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, né? E, enfim, na nossa igreja. É importante, é primordial vivemos em comunhão com nossos irmãos, né? Porque assim vamos viver bem e vamos viver como o Senhor quer que vivamos, né? Então, que vocês possam pegar esse estudo, meditar, reveja, leia os versículos novamente, põe em prática a leitura diária, certo? Para que a gente possa, para que vocês possam ter um bom relacionamento primeiro com o Senhor, com a sua família, com seus amigos, né? No seu trabalho, no seu meio estudantil e na sua igreja, certo? Para que vocês vivam bem, para que vocês tenham testemunho de vida de Cristo sobre a sua vida e de que as pessoas que te cercam possam ver a diferença de quem você era para quem você está sendo hoje, né? Se precisar pedir perdão, peça, ore a Deus primeiro. Se tiver algo te incomodando que você precisa fazer, ore, entregue na mão do Senhor e peça direção a Deus para que esse momento chegue, para que você assim perdoe, para que você converse, esclareça, se entendam. Não tem coisa melhor do que ficar, ela é isso, é aquilo, ela que fez. Não olhe para isso. Faça a sua parte. Se porventura, por eventualidade não aceitarem, problema. Você fez a sua parte e Deus sabe que você fez. Então, coloque na mão do Senhor tudo aquilo que esteja te incomodando e vá buscar conversar, sabe? Abrir o jogo de que precisa ser falado com a pessoa ou com alguém ou a situação que você esteja passando. Não guarde mágoas, não guarde